conversa e vamos dar seguimento à aula. Vocês estão conseguindo ver a imagem do PowerPoint? Sim. Então, aleluia, vida normal, glória a Deus. Então, vamos lá, galera. Em tempos de pandemia do Covid-19, no qual o uso de máscaras é primordial, precisamos nos atentar para vários detalhes em seu uso. No vídeo a seguir, faço um apanhado geral sobre o modo correto de uso, além de outras orientações práticas. Olha ela, bonitona. A pessoa... Isso aqui é meu jaleco, é meu uniforme de trabalho, ó. A pessoa já é branca. Se for botar jaleco branco, fica tudo branco, gente. Tem que ter uma cor. Vamos lá. Tá sem som. Tá sem som? Continua sem som. Continua sem som? Aham. Ai, gente, tá tão bonitinho aqui. Espera aí que eu vou tentar botar com o celular aqui. Mas a aula está sendo gravada, vai entrar na aula, né? Mas eu queria que ficasse... Conseguir anexar... Vocês estão me vendo aqui pelo celular? Sim. E agora a minha tela, vocês estão vendo? Eu estou vendo só pelo notebook. E agora a minha tela? A gente está vendo normal. O uso das máscaras. Muita microfonia. Tá conseguindo ouvir? Não. Não. Sim. Não, o vídeo não. Tá baixo. Tá bem longe o som. Estão conseguindo ouvir um pouquinho? Muito longe. Não. Muito longe. As pessoas podem ficar em casa. E agora? Nós sabemos que Agora algumas sim. pessoas Agora sim. precisam sair das suas casas para Agora trabalhar, foi? para resolver alguma coisa. Vou até colocar. Agora foi? Tava. Agora paralisou, né? Tá, eu paralisei, mas estava com áudio e com o som, né? Isso. Sim. Então vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar essa última vez. Se não for, depois eu passo para vocês no grupo. Olá, como vai? Meu nome é Valquíria, eu sou fisioterapeuta e eu quero conversar com vocês um minutinho sobre o uso das máscaras de proteção, dessas máscaras. Nós estamos vivendo um período muito difícil na nossa sociedade. Nós estamos vivendo um momento ímpar, onde o medo da contaminação do Covid-19 assola todos nós. Então, eu queria compartilhar com vocês
sobre o uso correto das máscaras. Antes de falar sobre o uso correto das máscaras, eu espero que vocês que estão vendo esse vídeo, que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Espero que vocês possam estar conseguindo tomar todos os cuidados necessários. Nós sabemos que nem todas as pessoas podem ficar em casa. Nós sabemos que algumas pessoas precisam sair das suas casas para trabalhar, para resolver alguma coisa na rua. Então, eu queria deixar esse alerta, né, do fundo do meu coração, porque eu, como profissional da área de saúde, como cidadã, como ser humano, eu realmente estou muito preocupada com isso. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou sem brinco, eu estou sem cordão, sem anel, sem aliança, sem relógio, sem nada, e eu também estou de cabelo preso. Por que eu estou assim? Nós sabemos que o vírus, ele consegue fixar em substâncias, ele pode ficar em superfícies, ele pode ficar até 3 dias fixado em superfícies. Então, se eu vou à rua com o cabelo solto, principalmente eu que tenho cabelo comprido, ou a pessoa que tem um cabelo maior um pouco, e existe uma pessoa assintomática, essa pessoa está contaminada com vírus, e essa pessoa pode espirrar, ela pode tossir. Existem algumas pessoas que elas soltam aquelas gotículas de saliva quando falam. Então, como nós não sabemos quem são todas as pessoas que estão contaminadas, e nós também não podemos segregar ninguém, não é essa a minha intenção aqui, mas nós precisamos tomar esse cuidado. Então, se você precisa ir à rua, evite de colocar adornos, prenda o cabelo. Nós mulheres somos muito vaidosas, nós gostamos de nos enfeitar. Existem homens também, né? Mas o que acontece? É um momento que a gente precisa se proteger, é um momento que a gente precisa proteger a nossa família. Então, se você precisa ir à rua, se você precisa sair de casa para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa, vai aqui o meu conselho. Vá com o cabelo preso, sem nenhum adorno, sem nenhuma coisa que possa fixar esse vírus e você levar esse vírus para casa. Ao chegar em casa, deixa o sapato que você foi à rua do lado de fora, ou se você não tem como deixar do lado de fora, coloca numa sacolinha, tira essa roupa separada, lava essa roupa em algum lugar separado das outras roupas, porque, como eu estava dizendo, essa roupa pode estar contaminada e a gente não sabe. Outra coisa que eu quero falar para vocês, como eu já falei anteriormente, é o uso correto das máscaras. Nós temos a máscara, que é essa máscara caseira, que a gente pode estar fazendo em casa, ou a gente pode estar comprando, algumas pessoas estão vendendo. Nós temos a máscara que é usada normalmente, que a gente compra em farmácias, em perfumaria, em drogarias. Eu estou falando dessa máscara que a gente vai usar no dia a dia, eu não estou falando daquela máscara, daquele equipamento de proteção individual que o profissional usa no trabalho, que o profissional da saúde usa no trabalho. Eu estou falando sobre essa proteção para a gente que vai precisar ir à rua e fazer alguma coisa. Tá? Então, essa máscara aqui é uma máscara que ela é descartável. Então, se você usou ela, você precisa chegar e descartar e jogar fora. Ela não pode ser reutilizada, ela não pode ser lavada. Ao passo que essa máscarazinha, que ela é de tecido, ela pode ser reutilizada, ela pode ser lavada. Como que eu vou lavar essa máscara? Como que eu vou limpar essa máscara? Eu vou chegar a casa, eu vou pegar essa máscara, eu vou colocar de molho, já deixa separado um balde, uma vasilha, uma bacia, alguma coisa já com água, sabão e deixa no mínimo 20 minutos. Se for uma máscara clara, você pode colocar uma água com cloro, uma água com água sanitária, mas se for dessas que pode desbotar, você pode deixar com água e com sabão mesmo, no mínimo meia hora, e depois você lava, põe para secar, secou, passa o ferro quente, passa ela em todos os lados, porque assim a gente consegue matar qualquer vírus, qualquer coisa que esteja, qualquer agente que contamine
que possa trazer risco à nossa saúde. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que o uso dessa máscara tem duração de 2 horas. Então, se você precisa estar um tempo maior fora de casa, se o que você vai fazer na rua é um tempo maior que 2 horas, qual é a minha recomendação? Você pode pegar uma sacolinha de alimento, né? Coloca essa máscara que está limpinha dentro da sacolinha de alimento, amarra, coloca na bolsa, coloca no bolso, e você vai ter essa máscara reserva, e você vai à rua com uma outra máscara. Então, eu vou estar saindo com 2 máscaras. Lembrando que isso é um intervalo de 2 horas. Então, se você ficar 4 horas na rua, você vai estar com 2 máscaras. Uma você vai estar usando, e a outra você vai estar guardadinha numa sacolinha limpa, que você deu um intervalo de 2 horas, você vai descartar essa aqui, vai guardar para quando chegar a casa lavar, e essa outrazinha aqui você vai abrir e vai utilizar ela. Outra coisa, esse saquinho que você está com a máscara limpa, você vai usar ela apenas para a máscara limpa. Você vai levar uma outra sacolinha para colocar essa máscara que está suja. Por que tem que ser 2 sacolinhas? Porque se eu colocar a minha mão suja e contaminada naquela sacola, naquela máscara que está limpa, essa máscara pode estar infectada e eu não sei, e vai contaminar a outra e pode me contaminar. Então, eu vou usar a minha máscara, usei, ela tem que cobrir totalmente o nariz e a boca. A forma correta de retirar essa máscara, deixa eu botar essa sacola aqui, é pelas laterais. Então eu tiro, junto ela, pego a sacolinha e guardo. Tá? Então essa é a máscara que está suja. Quando eu for colocar a outra máscara, é importante que eu tenha um álcool 70 ou alguma coisa para fazer asepsia das minhas mãos. Só um minuto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o álcool 70, vou passar na minha mão, vou fazer a higienização e pegar a máscara limpa e vestir a máscara limpa, ajustar ela direito no meu rosto e vou continuar os meus afazeres. Por que eu estou falando isso? Troca essa colinha, pensa a colinha, toma esse cuidado. O vírus, ele não é perceptível a olho nu. Nós não conseguimos ver o vírus a olho nu, só com o microscópio. Então, eu não sei onde esse vírus está, eu não sei o que está contaminado. Então, se vocês forem ver a minha mão, ela está limpinha. Então, eu posso tocar em alguma superfície, essa superfície está contaminada e muitas pessoas fazem o quê? Colocam a mão no rosto. Esse colocar a mão no rosto, você vai estar se contaminando. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um estojinho de maquiagem, eu vou sujar o meu dedo aqui nessa sombra escura. Então, vamos supor que eu encostei em alguma superfície, essa superfície estava contaminada e o vírus é esse aqui que está na minha mão. Eu estou vendo. Se eu estou vendo, eu não vou encostar no meu rosto, porque eu vou sujar o meu rosto. Eu não vou encostar no meu olho, porque eu vou me contaminar, eu vou me sujar. Só que a sombra eu consigo ver. Só que o vírus, infelizmente, a gente não vê. Então, quando você for usar a máscara, quando você tiver com a máscara, eu tenho visto as pessoas me colocando muito a mão no rosto. Então, você está usando a máscara de proteção, não coloque a mão no rosto, não coloque a mão no olho. Eu tenho visto também as pessoas, elas estão usando a máscara, quando vai chegar para alguém para conversar com essa pessoa, elas colocam a máscara aqui, conversam normalmente, botam a mão na boca, botam a mão no nariz, botam a mão no olho, depois vai lá e coloca a máscara de novo, como se nada estivesse acontecendo. Foi o que eu estava falando para vocês. Isso vocês conseguem ver, isso eu consigo ver que está sujo, que está contaminado. Mas o vírus, eu não consigo ver. Então, se eu tocar, eu posso
está me contaminando. Então, quando você estiver com máscara, não coloque a mão no rosto, em olho, em mucosa nenhuma. Evite isso, porque você também pode estar se contaminando. A última coisa que eu quero falar para vocês é que vocês se cuidem, que vocês cuidem dos familiares de vocês, que daqui a pouco isso vai passar e todos nós vamos voltar à vida normal. E se você tem o privilégio de ficar em casa e não precisar ir à rua, você não precisa usar a máscara, mas se você precisa trabalhar, se você precisa sair à rua, use a máscara. Se você não consegue ficar com a máscara muito tempo e você não tem o hábito de ficar com a máscara, qual é a minha sugestão? Nós, profissionais da área de saúde, nós estamos habituados ao uso de máscara. Então, nós ficamos por horas usando a máscara e isso é uma coisa do nosso dia a dia. Só que as pessoas do dia a dia, as pessoas com outras profissões, elas não têm o hábito de usar a máscara. Então, qual é a minha sugestão como profissional e aqui fica a minha última dica? Não está acostumado a usar máscara? Pegue a máscara e use ela dentro de casa. Vai fazer alguma coisa, tem que lavar a louça, arrumar a cozinha, arrumar a casa, trabalhar, fazer qualquer outra coisa, faz de máscara. Porque assim, você vai estar se habituando ao uso da máscara. E quando você precisar ir à rua, quando precisar sair de casa, você já não vai ter esse vício de ficar colocando a mão nos olhos, a mão no rosto e precisar ficar mexendo nas máscaras. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco grande, mas são algumas informações que eu quero compartilhar com vocês. Eu espero que essas informações te ajudem. Se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou deixar disponível para que você possa compartilhar, para poder estar compartilhando essa informação com outra pessoa, ou você pode colocar o nome da pessoa nos comentários desse vídeo, para que ela possa assistir e que nós possamos nos cuidar de quem nós amamos, nos proteger, e daqui a pouco esse pesadelo todo vai passar e nós vamos estar com a nossa vida voltando ao normal e todos com a graça de Deus, com saúde, com responsabilidade, voltando às nossas vidas. Beijo no coração, se cuidem, fiquem com Deus e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deu para ouvir até o final, galera? Deu. Deu sim. Alguma dúvida? Vocês já tinham visto já? Eu não. O vídeo não. Então, eu postei no meu Instagram, mas no Instagram não dá para compartilhar, mas eu postei no meu Facebook. Então, se vocês quiserem compartilhar, vocês podem estar compartilhando lá, ou eu também posso colocar o link no grupo lá para vocês. Então, vamos. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo? A gente pode seguir. Vou tocar. Pode seguir. A rede está causando má qualidade da chamada. Tente mudar para uma rede melhor. Meu filho, não tem como mudar de rede, não. Tá? O computador está sinalizando aqui para mim que a rede está ruim. Vamos lá, vocês estão me vendo, né? Sim. Então, vamos lá. Na aula passada, nós estávamos falando sobre hemorragia, né? Então, nós conversamos sobre os tipos de hemorragia arterial, hemorragia venosa, hemorragia capilar, e hoje a gente vai continuar conversando e vamos dar um apanhado do que a gente estava falando na última aula também. Tá? O volume de sangue que existe no nosso corpo, no corpo humano, ele corresponde de 7 a 8% do peso corporal. Então, isso varia de acordo com cada pessoa. Umas pessoas têm maior peso corporal, outras
tem menor peso corporal, mas independente do peso, esse valor do volume de sangue, ele está de 7 a 8% do corpo. Então, por exemplo, se uma pessoa pesa 75 quilos, ela vai ter entre 5 a 6 litros de sangue. Por que isso é importante? Isso é importante no que a gente estava conversando na aula passada sobre hemorragia. Eu falei para vocês que existem alguns tipos de choque que a gente vai estudar nas próximas aulas, mas eu falei para vocês que existe o choque hipovolêmico, que está mais na frente, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Né? E o tecido sanguíneo é um tecido vivo, que ele circula todo o corpo, levando oxigênio e nutrientes pelos órgãos. Foi o que vocês estudaram em anatomia, o que vocês estudaram em fisiologia. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado em relação à técnica de hemorragia. Como que a gente vai aplicar essa técnica de forma correta, porque o emprego dessa técnica correta pode salvar uma vida. Como eu estava falando para vocês, se a hemorragia for muito grande, ela não for contida, a gente pode ter o choque hipovolêmico. Foi o que eu já falei para vocês. Hipo é pouco e volemia é o volume de sangue. Quando a pessoa está com anemia, ela não está com uma baixa no volume de sangue? Então, o choque hipovolêmico, ele é um choque causado pela baixa do percentual de sangue que está ocorrendo no nosso organismo. Ou seja, o coração, ele não tem a quantidade de sangue adequada para suprir todos os órgãos e todos os tecidos. Por isso que é tão importante saber o manejo da hemorragia de uma forma correta. Tá? Então, a hemorragia é perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, de um vaso, de uma veia ou de uma artéria. Toda hemorragia deve ser controlada de forma imediata. A hemorragia abundante e não controlada, ela pode causar uma morte em minutos, porque como que os nossos órgãos, principalmente os nossos órgãos vitais, vão funcionar se não está chegando o aporte para eles, de nutrientes, de sangue e de tudo. Então, a gente não pode perder tempo, né? Então, muito cuidado com o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é uma condição grave que acontece quando se perde uma grande quantidade de líquidos e de sangue, o que faz com que o coração deixe de ser capaz de bombear o sangue necessário para todo o corpo. Consequentemente, o oxigênio. Então, o meu organismo ele não vai conseguir levar oxigênio para todas as células, para todos os órgãos do nosso corpo, colocando a vida em risco. E nós iremos falar sobre os demais tipos de choque numa aula posterior. Mas, volto a frisar, é muito importante conter a hemorragia de uma forma adequada, porque o nosso intuito é salvar vida. Tá? Então, o que a gente deve fazer? Lembrando lá da nossa primeira aula, que todo cenário de acidente, todo o cenário que tem vítima, todo cenário que a gente precisa empregar as técnicas de primeiros socorros, aquela avaliação primária, ela ocorre em todas as causas, em todos os quesitos. Então, eu tenho que fazer aquele exame primário, aquele ABC da vida, que a gente já falou, né? Avaliar o local, avaliar as vítimas. Eu preciso ver se aquela vítima está consciente, se aquela vítima está com via aérea pérvia, se ela está conseguindo respirar ou não. Então, eu tenho uma vítima que ela está sofrendo um processo de hemorragia, mas ela está conseguindo respirar, ela está com pulsação, ela está com batimentos cardíacos. E então, o que eu vou fazer? Eu preciso controlar essas hemorragias externas. Ah, Valquíria, se ela tivesse em respirar e se ela tivesse em batimento cardíaco, se ela tiver com pulsação, se ela tivesse com ausência de batimentos, se ela tivesse em respirar, a gente vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar, que a gente vai ver nessa aula ainda, tá? Mas então, o que a gente está vendo agora primeiro? O controle das hemorragias externas, tá? Então, a gente está falando das hemorragias externas.
O que é muito importante, assim como nós conversamos sobre o uso de máscaras para não se contaminar com o Covid, a gente precisa usar luvas, porque não apenas HIV, a gente tem hepatite, a gente tem uma série de doenças que a gente se contamina através dos fluidos corporais. Então, a gente precisa usar uma luva para poder manipular a vítima. Uma luva, um saco plástico, alguma coisa que não deixe que esse sangue nos contamine. Então, o que eu mostrei para vocês na última aula, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar uma compressa limpa sobre o ferimento e fazer uma compressão direta sobre a lesão. Vocês lembram daquela demonstração que eu dei? Querem que eu fale de novo? Galera, tem alguém aí? Eu lembro mais ou menos. Mais ou menos? Então vamos fechar aqui para mim. Vamos voltar aqui para mim. Daqui a pouco a gente continua no slide. Já deixei minhas coisinhas aqui do lado. Opa, caiu, peraí. Então, olha só. Eu tenho um pano limpo, tá? Esse pano precisa ser limpo. E eu tenho uma hemorragia no braço, por exemplo. Né? Eu tenho uma hemorragia no braço. E eu preciso conter essa hemorragia. Os tipos de hemorragia, daqui a pouco a gente vai dar uma pincelada de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um corte, eu vou pegar um pano limpo e eu vou comprimir esse corte. Então, eu vou fazer uma compressão nesse corte. Tá? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma compressão nesse corte, eu preciso de um outro tecido, de um outro pano. Para quê? Para poder amarrar. Por quê? Porque eu não vou ficar. Bota no chão lá, bota lá. Ó. Eu não vou ficar o tempo inteiro segurando com a mão ali na minha vítima. Eu preciso ver se ela tem um outro agravo, se ela tem uma outra lesão. Então, eu preciso estar com as minhas mãos livres para que eu possa conseguir prestar um melhor socorro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma compressão. Esse pano começou a encharcar muito rápido. Você vai tirar? Não, não tira. A compressão fica, o pano continua. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um outro pano e colocar por cima. Então, eu tenho uma compressa clara e uma compressa escura. Por que eu coloquei as cores diferentes? Para vocês verem que eu estou colocando uma compressa em cima da outra e estou fazendo uma pressão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar. Gente, eu estou assim porque eu estou me virando aqui, mas com a vítima, né? Eu estou, no caso, a gente vai estar fazendo isso com a vítima. Então, o que eu fiz? Eu enrolei. Eu fiz uma pressão naquele local, tá? Então, eu fiz uma pressão naquele local. Eu devo apertar muito? Eu aperto muito ou eu aperto pouco? A gente falou na última aula também. E aí, quem dá mais? Muito. Aperto muito ou aperto pouco? Pô, No meio do caminho, né? Nem muito, porque se eu apertar muito, o que vai acontecer? Eu quero fazer uma compressão no fluxo, eu quero ter um retardo desse fluxo. Mas se eu apertar muito, o que vai acontecer? Eu vou obstruir o fluxo de sangue completamente. Então, o resto da extremidade, o resto do membro, o que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai ficar cianótico. Por quê? Porque você está apertando, ele vai perder
o aporte sanguíneo vai ficar cianótico, e se for um cenário com muita vítima, né? Infelizmente, se você se deparar com um cenário onde tem muita vítima, você vai precisar socorrer outras pessoas. Aí você imagina só, você apertou demais aquela vítima, ela pode correr o risco de perder o membro, porque você apertou demais, aquilo necrosou. Tá? Então, eu tenho que fazer uma compressão e deixar firme. Firme a ponto de não continuar sangrando, mas firme a ponto de não obstruir a circulação também. Tá? Deixa eu olhar o chat aqui. Não tem ninguém perguntando, não. Então, gente, o que eu preciso fazer? Lá na frente vai tá falando também em relação aos pontos de pressão, tá? Então, eu vou deixar isso aqui amarrado no meu braço para a gente continuar, porque eu vou continuar o exemplo ali na frente. Até aqui, todo mundo recapitulou? Yes. Oi, Jaiane. Então, tá jóia. Então, vamos continuar. Então, lembrando, se a compressa ficar muito encharcada, eu tenho que colocar uma outra compressa por cima, sem retirar essa primeira compressa. Se o local estiver sangrando muito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deitar essa vítima e colocar esse local com o membro acima do nível do coração, para reduzir um pouco o fluxo venoso, tá? Então, nessa imagem, o que vocês estão vendo? A gente está vendo os suprimentos sanguíneos, tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores, tá? Então, se eu tenho uma hemorragia no meu braço, aqui no meu antebraço, e foi um corte muito profundo, eu vou deixar o braço esticado e baixo? Então, eu estou aqui, ó. Vamos supor que a vítima está encostada. Eu vou deixar o braço esticado e baixo? Não. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, flexiono a articulação que está adjacente, tá? A próxima articulação. Então, se é o antebraço, eu flexiono o cotovelo. Se é a perna, eu flexiono o joelho. Então, continua aí comigo. Tá? Tem um monte de paninho, um monte de coisa na aula de hoje. Para a gente se vira em casa. Tá? Então, eu peguei um outro pano. E o que eu vou fazer? O que você está assim, Jaiane? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro pano. Vou fazer... Tá rindo, né? Fala, o que você tá rindo aí, menina? Não, é outra coisa aqui. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu peguei um outro pano, fiz uma compressa, um bolinho, uma compressa de tecido, coloquei embaixo da axila, elevei o braço e vou fazer uma compressão a nível de axila, tá? Interrompendo tanto o fluxo arterial quanto o fluxo venoso. E vou elevar esse membro. Para quê? Para a gente diminuir a velocidade do fluxo sanguíneo e fazer com que a gente consiga estancar essa hemorragia. Enquanto eu estou fazendo isso, o meu organismo está fazendo o tampão plaquetário ali para poder fazer o processo de coagulação periférico e conter a hemorragia, tá? Então, elevo o membro, flexiono a próxima articulação, coloco um pano na articulação seguinte e faço uma compressão. Para quê? Para a gente reduzir o fluxo sanguíneo, reduzir essa velocidade. Deixa eu tirar daqui que esse negócio já está me atrapalhando.
Ah, Valquíria, e se for na perna? A mesma coisa. Coloco a compressa, faço a compressão, o pano encharcou, coloco um outro pano por cima, amarro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou flexionar o joelho. Vou fazer uma flexão no joelho e vou deixar o membro para baixo ou eu elevo o membro? Eleva. Eu vou elevar o membro. Por quê? Porque aí o fluxo sanguíneo vai ser mais difícil. Ele vai continuar existindo, mas pela força da gravidade, pela ação da gravidade, vai ser mais difícil desse fluxo sanguíneo chegar. Eu vou estar reduzindo essa velocidade. E vou fazer uma compressão na região da virilha, na região inguinal e, se for possível, eu vou colocar uma compressinha na região poplítea, atrás do joelho e vou dobrar. Deixa eu colocar o slide aqui para vocês. Então, elevei, fiz a compressão. O que não está nessa imagem aqui? Aquela compressinha que eu falei, mas eu já expliquei para vocês. Mais uma vez a imagem. Eu não consegui achar uma imagem boa de membro inferior, mas vocês conseguiram entender em relação ao joelho, ou quando acontece na perna? Então, a gente tem o mesmo princípio. Então, o que eu tenho que fazer? Mais uma vez, eu tenho que usar compressa limpa e seca, uma gaze, um pano, um lenço limpo. E vou fazer o quê? Elevar essa parte do corpo que está sangrando. Vou colocar essa compressa sobre o ferimento e pressionar com firmeza. Não é nem fraco e nem muito forte, é firme. Eu posso usar uma atadura ou uma tira de pano, uma gravata, um cinto, qualquer tira, qualquer coisa que eu consiga amarrar. Só que uma coisa é muito importante, gente. Não usa nada que for muito fino. Por exemplo, vocês estão socorrendo uma vítima, tipo assim, um acidente na estrada. Volta aqui para mim. Eu gosto de ver a carinha de vocês. Então, vamos voltar aqui para mim. Tem um acidente na estrada, ou aconteceu um acidente numa escola que vocês estão trabalhando com várias vítimas. Nossa, a garganta foi. O que eu tenho que fazer? No caso quando eu tenho várias vítimas e quero prestar os socorros, né? Eu tenho que ver a forma de agravo, mas o que eu estava falando antes, que eu me perdi, mas agora o tic-teco já se achou. Quando a gente for fazer essa amarração para poder firmar essa compressa, é importante que eu não use, por exemplo, fio, arame. Tá com um acidente na estrada, você não tem nada para amarrar, você vai pegar uma cerca de arame farpado? De jeito nenhum. Vai pegar uma cordinha de varal fininha? Também não. Porque o que acontece? Esses objetos muito fininhos, quando você aperta, você pode causar uma lesão subsequente. Então, procura alguma coisa que seja mais grossa, para poder dar mais firmeza e não causar nenhum tipo de lesão. Tá joia? Caso você não tenha nenhuma compressa, você pode colocar o dedo por cima e comprimir com a mão. Lembrando, nunca coloque a sua mão em contato direto com o sangue. Use uma luva, uma sacola plástica, mas alguma coisa para poder se proteger. Não adianta você salvar uma vida e acabar perdendo a sua, tá? Então, sempre tem que preservar a vida do socorrista. Essa imagem aqui é o exemplo que eu estava dando para vocês anteriormente, tá? Aqui eu tenho uma pressão firme. Aqui eu já tenho
uma amarração que aconteceu o quê? Eu perdi todo o suprimento de sangue. Já está tendo cianose, e se for no caso de várias vítimas, se essa vítima aqui, que você amarrou muito forte, da vítima do lado dela, fez uma parada, e você vai precisar fazer uma ressuscitação. Você está em plena massagem cardíaca, você vai lembrar de afrouxar? Você não vai lembrar. Então, essa área aqui vai acabar necrosando de acordo com o tempo. Então, fez a técnica, antes de você sair para ver outra vítima, se certifique que ela está correta, que ela está com a pressão adequada, tá? Então, voltando a falar sobre os pontos de pressão. Aperta fortemente com o dedo ou com a mão ao encontro do osso, tá? Nos pontos onde eu tenho veio, onde tem uma veia, onde eu tenho uma artéria, onde é mais fácil de encontrar. Então, região axilar, região poplita, são regiões mais fáceis de encontrar. Então, a gente fica mais fácil de fazer essas compressões. E são pontos mais fáceis também de, na hora do sufoco, da gente conseguir lembrar com o socorrista. Então, mais uma vez aqui a imagem para vocês estarem lembrando. Essa aqui é uma imagem que eu tinha falado para vocês, mas eu não achei uma imagem tão boa. Em relação à elevação de membro, a gente deveria, essa vítima aqui deveria flexionar mais o joelho, tá? Mas, qual a intenção dessa imagem aqui? É fazer uma compressão na região da virilha, tá? Voltando a dizer, se o ferimento for nos braços ou nas pernas sem fratura, a hemorragia ela vai ser controlada mais facilmente, tá? Agora, você tem uma fratura exposta, você está com uma fratura exposta enorme, vamos supor na tíbia. Você está com uma fratura exposta de tíbia, você vai ficar manipulando para lá e para cá essa perna? Não. Faz a compressão ali, coloca o pano, amarra, faz a compressão, mas evita de ficar mexendo muito naquele paciente para não trazer mais agravo para ele, tá? Só voltando ao que eu já falei para vocês, se o ferimento for na perna, dobra o joelho, se for no antebraço, dobra o cotovelo. Mas sempre tomando cuidado para que a parte dobrada, você coloque junto à articulação um chumaço de pano ou de algodão, como eu já expliquei para vocês agora há pouco, tá? Essa aqui é mais uma imagem. Qual a diferença que tem nessa imagem aqui? Uma coisa importante também é que você está no cenário de um acidente, você controlou a hemorragia, é importante que você tape essa vítima. Para quê? Para a gente conseguir manter a temperatura corpórea dele a nível fisiológico, tá? Então, fez todos os primeiros socorros, acabou, a ambulância ainda não chegou, lembra de estar cobrindo a vítima para poder manter a temperatura dela. Voltando, se a gente tem uma hemorragia muito grande, lembra que eu falei que aquela avaliação primária acontece em todos os casos? Então, eu já avaliei, eu já chamei o bombeiro, tá? Então, naquela avaliação inicial, o bombeiro já está vindo, mas enquanto o bombeiro está vindo, eu estou prestando os primeiros socorros ali para manter a vida da pessoa. Tá joia? Então, lembrando o que a gente falou na aula passada, tá? Eu tenho 3 tipos de hemorragia. Eu tenho hemorragia arterial, eu tenho a hemorragia venosa e eu tenho a hemorragia capilar. A hemorragia capilar é aquele arranhãozinho que a gente dá. Ele é superficial, ele é a nível de vasos, os vasos capilares, né? Lembra que eu dei o exemplo do cabelo, que são aqueles vasos bem fininhos? Então, é uma hemorragia que é tranquila, é uma hemorragia que não vai causar um agravo
a nossa vida, um agravo à saúde. Então, em níveis de gravidade, a gente está aqui, a de menor nível de gravidade é a hemorragia capilar. Depois eu tenho outro tipo de hemorragia, que é a hemorragia venosa. Aí a gente volta em anatomia e fisiologia. Tá? Voltando para anatomia e fisiologia. Eu tenho o coração e eu tenho o fluxo cardíaco. Então, o coração, ele está bombeando sangue para todo o meu corpo. Então, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Está naquele movimento rítmico de sístole e diástole. Quando o sangue ele sai do coração, ele precisa sair com um fluxo e com um volume muito grande. Por quê? Porque ele precisa percorrer todo o nosso organismo. Vocês lembram das fases do ciclo cardíaco? Então, vamos só relembrar aqui. Eu procurei um quadro para poder comprar, mas não estou conseguindo achar na cidade. Só tem um quadrinho pequenininho de criança. Amanhã eu vou ver se eu consigo arrumar um outro melhorzinho, uma coisa assim, senão eu vou ficar com de criança mesmo. Para poder, que eu gosto de fazer esses desenhos. Mas vamos acompanhar comigo. Então, eu tenho átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O sangue, ele sai do coração através de quem? Do ventrículo esquerdo. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me acompanhando? Sim. Eu estou. Tô sim. Então tá, então vamos lá. Então, ele sai do ventrículo esquerdo. Lembrando, o ventrículo esquerdo, a parede do ventrículo esquerdo é uma parede mais espessa, porque a força de ejeção dele tem que ser maior para poder percorrer todo o corpo. Então, quem sai do ventrículo esquerdo? A artéria aorta, tá? Ascendente, descendente, brará. Pula essa parte que não é o caso agora. Mas esse sangue arterial é um sangue que ele sai do coração e ele é rico em oxigênio. Se ele é um sangue rico em oxigênio, ele é um sangue mais vermelho. Tá? Então, o sangue oxigenado, ele é um sangue vermelho, um sangue vermelho vivo. Ele está repleto de nutrientes. Então, ele sai, ó. Ele sai literalmente bombando do coração para percorrer todo o corpo. Então, quando esse sangue está saindo do coração através das artérias, se eu tiver uma hemorragia em alguma artéria, quando eu tenho o corte, esse fluxo ele vai ser o quê? Ele vai ser em jato. Por quê? Porque ele está saindo no ritmo do ciclo cardíaco, no volume de ejeção do ventrículo. Então, esse sangue está... Então, o que aconteceu? A hemorragia arterial, ela é mais perigosa por isso, tá? Porque o volume de sangue que vai sair é um volume muito... Já depois que ocorreu, que o sangue passou por todo o corpo, ocorreu as trocas a nível de capilar, o sangue volta para o coração. Quando ele volta para o coração, ele volta pelas veias. Aí esse sangue ele já está cheio de metabólitos, de produtos que são excretas do metabolismo, e ele está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, o que acontece com esse sangue? Ele está um sangue mais escuro. Então, a hemorragia venosa, o sangue é mais escuro e ele é um sangue mais lento. Ele baba, ele vai... Tá aquela coisinha assim, ó. E o arterial é... Eu tenho um fluxo mais rápido. Então, a diferença é essa, tá? A diferença do... Estão vendo o slide agora? Não. Não. Não? Então, a diferença das hemorragias é essa. Tá?
Então, aqui tem tudo explicadinho o que eu falei para vocês. O Agora tá dando sangramento, para ver. tá dando para ver? Então, o que Tá. está escrito aqui foi o que eu falei para vocês. O sangramento ele ocorre em jatos intermitentes, no mesmo ritmo das contrações cardíacas. Sua coloração é um vermelho claro, é um vermelho vivo, aquele vermelhão bonito. Aquele vermelhão bonito que a gente gosta de colocar na unha, né, Jaiane? Pelo menos eu adoro o vermelhão. Que saudade de fazer unha, gente. Todo mundo Já gosta. tá aí. Nunca vi. E a pressão arterial torna esse ritmo, e essa hemorragia, uma hemorragia mais grave, em comparação à hemorragia venosa, porque o sangue venoso ele já tem uma velocidade menor, né? Então, a hemorragia venosa, o sangramento é contínuo e de uma coloração vermelho escuro, justamente por causa do que eu falei antes. Porque ela é pobre em oxigênio, rica em gás carbônico e ela também é rica de metabólitos do exudato, do metabolismo celular, tá? E a hemorragia capilar, esse hemorragiazinha, esse raladinho superficial, uns arranhõezinhos, que é bem tranquilo. Claro, se a pessoa ralar o corpo inteiro, vai doer horrores, vai incomodar, mas a nível de agravo, a risco de morte, a hemorragia capilar, ela é a menos arriscada. Tá? Então, foi o que eu já falei, considerando que as artérias estão localizadas mais profundamente na estrutura do corpo, a hemorragia venosa e capilar, elas são mais comuns do que a arterial. O que eu estou querendo dizer com isso? As artérias, anatomicamente, elas são mais profundas. Então, é mais comum que eu tenha hemorragia capilar e hemorragia venosa. A arterial não é tão comum, mas ela acontece. Vai depender do nível do acidente, do nível de lesão. Tá? Mais uma vez a imagem para vocês. Uma outra imagem. Tá? Ó, aqui vocês veem o fluxo de sangue, que eu já expliquei para vocês. E as hemorragias mais comuns. Né? Das hemorragias mais comuns, a gente também tem a hemorragia interna. O que acontece na hemorragia interna? Primeiro, ela não é visível, eu não estou conseguindo ver o sangue extravasar. Mas, se você está no cenário de um acidente, e você vai ver a pulsação da pessoa, ela está com pulso fraco, ela está com a pele fria, ela está com uma sudorese, ela está pálida, a mucosa dela está descorada, ela está tonta, às vezes inconsciente. Primeiro, você já pediu socorro há muito tempo, tá? Mas, vamos supor, você começa a perceber que o tórax, que o abdômen dessa pessoa, ele está mais distendido. Então, o que isso acontece? Uma hemorragia interna. Na hemorragia interna, a gente não pode fazer nada, tá? Eu tenho que acalmar a vítima e ficar com ela esperando socorro especializado. Aí a gente tem todas as outras coisas que a gente estudou. A pessoa começou a vomitar, põe em posição lateral de segurança, fez uma parada cardíaca, faz a ressuscitação. Mas o que eu estou falando aqui agora em relação à hemorragia interna. A gente não tem o que fazer só em nível hospitalar, mas a gente acompanha o paciente até a chegada do socorro. Uma hemorragia que é muito comum é a hemorragia nasal, que ela é causada pelas rupturas dos vasos sanguíneos, da mucosa do nariz. E como que é a hemorragia nasal? Eu tenho um sangue que ele está saindo persistente pela cavidade nasal. O que eu tenho que fazer quando ocorre a hemorragia nasal? Vamos supor, a pessoa está sentada aqui. O que vocês acham que deve fazer? Eu devo virar a cabeça para trás da pessoa ou eu devo inclinar para frente? O que eu faço? Pra frente. Pra trás. Decide. Quem falou para frente, quem falou para trás, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vamos fazer melhor de 3. Tem que ir pra trás, pra dar pressão nas veias. Quem falou? Thalita. Thalita. E quem falou para frente?
Ou foi você também que falou para Foi eu. desistir? Jaiane. E aí? Defende para trás e defende para frente. Quem vai? Eu acho que para trás. Atrás. Então tá. Vamos imaginar que tia. Você está tendo uma hemorragia nasal. Nariz, via Pô, melhor aérea deixar descer. superior. Pra Via frente, tem que deixar descer. Então, Desobstruir. via aérea superior. Lembra de anatomia, tá? Se você colocar o nariz para trás, esse sangue vai voltar, a pessoa vai engolir esse sangue e a chance de broncoaspirar esse sangue é gigantesca. Então, nunca vire para trás. O que eu tenho que fazer? Inclinar o corpo da pessoa para frente, tá? Então, esse sangue, ele vai sair. Eu não vou engolir, a vítima não vai engolir e nem broncoaspirar esse sangue. Então, esse sangue, eu inclino o corpo para frente e esse sangue vai saindo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o indicador e o polegar e vou fazer uma pinça, tá? Estão vendo meu dedo aqui, ó? Ó. E vou fazer uma pinça. Eu vou pegar e vou prender como se fosse um pregador. E vou, ó, fazer uma compressão. Só que antes de fazer essa compressão, eu tenho que avisar a pessoa, né? Então, eu estou falando com a vítima, olha, fulaninho, inclina o seu corpo para frente, eu vou pegar o meu dedo, vou fazer uma pinçazinha igual um pregador e vou prender, vou tapar o seu nariz para fazer uma compressão para essa hemorragia parar. Só que eu preciso orientar essa vítima que ela vai ter que respirar pela boca. Porque se eu chegar e tapar direto, ela não vai conseguir respirar, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar desesperada e vai piorar a situação, tá? Então, sempre orientando a minha vítima. Inclina o corpo para frente. Fulaninho, olha só. Inclina o seu corpo para frente, eu vou tapar o seu nariz igual um pregadorzinho, vou ficar durante um tempo e você vai ficar respirando pela boca devagarzinho, tá? Então, ó, fiz a pinça, comprimi e respirando pela boca. Se eu tiver perto, se tiver em mãos gelo, alguma compressa fria, tá? Eu vou continuar com essa compressão e vou colocar um gelinho para poder fazer uma vasoconstricção. Para fazer o quê? Uma vasoconstricção periférica. Saulo entrou na aula. Boa noite, Saulo. A aula está gravada e depois você continua com a gente, tá bom? Espero que seu trabalho esteja tudo tranquilo aí. Então, eu fiz a compressão, botei um gelinho e espero de uns 5 a 10 segundos, 5 a 10 minutos. Então, a pessoa está ali segurando, tiro o gelinho, volto e solto. Continuou sangrando, faz a mesma coisa. Inclina, bota o gelo e espera. Você tentou essa manobra por 3 vezes e continua sangrando, leva a pessoa para o hospital correndo, porque está acontecendo alguma coisa mais grave que a gente não vai conseguir reverter isso em casa. Então, entenderam como é que tem que ser a manobra? Sim. Entenderam? Inclinar. As meninas estão falando, os meninos estão quietinhos. Entendemos. Então, olha só, passando a imagem para vocês. Tá? Então, nunca inclinar para trás e sempre inclinar para frente. Tá? Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar a pessoa com o corpo inclinado para frente para fazer o quê? Evitar a deglutição de sangue e também evitar até uma broncoaspiração subsequente. Tem que pressionar as narinas com o dedo polegar em torno de 5 a 10 minutos, tá?
e orientar a vítima a respirar pela boca. Essa imagem foi a imagem que eu já fiz para vocês dessa compressão, como que tem que ser essa compressão com o dedo, tá? Repetindo o que eu já falei para vocês, aplicar gelo e compressas frias exteriormente e após cessar esse sangramento, orientar a vítima a não assoar o nariz. Isso é muito, muito importante, tá? Porque se ela for imediatamente querer assoar o nariz, a gente vai perder aquele tampão plaquetário ali e vai voltar a sangrar de novo. Então, fica de repouso, fica quietinha, não se expõe ao calor e vamos continuar observando. Se esse sangramento persistir, como eu falei, repetiu 2 ou 3 vezes, continua, leva essa vítima para o hospital correndo. Tá bom? Entenderam? Aham. Então, o que eu não devo fazer? Eu não devo deitar essa vítima, como eu já tinha explicado para vocês anteriormente. E eu não devo colocar oxigenada e nem qualquer desinfectante. Gente, esse detalhe da água oxigenada ou qualquer desinfectante, isso é para toda e qualquer hemorragia, tá? Eu preciso conter a hemorragia, eu preciso salvar aquela vítima. Limpeza, asepsia, isso tudo vai ocorrer no hospital, depois que aconteceu o socorro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é controlar a hemorragia, tá? E no caso das hemorragias internas, a gente tem também a hemorragia a nível estomacal. A palavra hematêmese é o vômito com hemácia, é o vômito de coloração avermelhada. Avermelhada não, escuro, porque ele já está pobre em oxigênio. Então a pessoa está com náusea, está com enjoo, a pessoa vomitou e está aquele vômito em borra de café. E a gente já falou na aula de vômito, né? Então, eu tenho que colocar a vítima sentada ou deitada, com a cabeça lateralizada, não impede que o vômito ocorra e vamos esperar aguardar o socorro médico. A gente já falou sobre vômito na aula passada. E ferimentos abdominais abertos, assim como no caso de TCE, que eu não devo mexer no cérebro, no encéfalo, eu também não devo mexer, eu não devo entrar em contato com as vísceras da pessoa. Então, eu não vou pegar as vísceras que estão todas caídas e colocar dentro do abdômen, porque eu posso contaminar a pessoa. Então, eu vou cobrir aquela área com uma compressa úmida, vou fazer uma compressão muito leve e vou aguardar o socorro para que essa vítima seja socorrida o mais rápido possível. Até aqui, beleza, gente? Top. Então, vamos seguir. Vamos falar sobre torniquete. Oi? Tudo ok? Então, tá jóia. Vamos falar sobre torniquete. Eu vou colocar uma imagem para vocês e vocês vão me dizer se isso está certo ou se isso está errado e por quê. Tá errado. Quem falou que está errado? Essa voz é de Luiz? Eu, não, Lucas, que Luiz. Tá errado ali, não tá havendo circulação. Por que está errado, Lucas? No torniquete Não tá havendo circulação. Tá muito Peraí, fala um de cada vez. Sal que Lucas, mexe com essas coisas aí com o baleado. Fala, Sal. É o que, cara? peraí. Lucas, você falou que estava errado. Você falou que estava errado. Por que está errado? No meu ponto de vista, ali tá muito apertado. Tá, beleza, certo. vamos lá. Tá certo. Pablo falou que está certo. É para cortar o fluxo sanguíneo mesmo do membro. Torniquete. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu até abrir o chat aqui, ó. Acho que para melhorar, faltou só elevar o membro. Né? Tá, beleza.
Jaiane, tá certo ou tá errado? Pra mim tá certo. Tá. Pablo já falou. Saulo, tá certo ou errado? Não tô conseguindo enxergar. Pera aí, agora eu consegui. Se isso é... Enquanto isso, Douglas, tá certo ou errado, Douglas? Olha, pra mim o erro é que tá faltando ele levar o braço. Tá. Pra Não, mim não tá tô errado. concordando, não tô concordando nem falando nada. Tô só ouvindo de vocês. Quem falou que tá errado aí? Saulo. Quem é O eu? Lucas que falou. Tá, Lucas já falou. Tá faltando Thalita e Luiz. Thalita, tá Correto. certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo. Correto. Luiz, tá certo ou tá errado? Tudo certo. Tem que falar por quê, né? Ah, Vale E ponto? e aí? Tá valendo ponto? tá errado. Pra Se dizer, tivesse no caso é porque o valendo. membro não tá amputado? Deixa eu até voltar aqui, ó. Não, é porque eu achei que ia dar o exemplo de como fazer a amarração, entendeu? Não em qual Não, situação. o que eu disse, olha só, e se Sim, fosse uma questão de entendi. prova? Entendi. Vamos Pegadinha do Ó, malandro. vamos se ligar no Passar negócio. semestre. O que eu falei? Vamos analisar a imagem. Eu não pedi para analisar a imagem? Tá certo. Não foi? Sim. Eu não disse, eu só perguntei. Analisa a imagem e me diz, tá certo ou tá errado? Todo mundo ia zerar a questão. Por quê? Porque a gente só faz torniquete no caso de amputação, esmagamento ou dilaceração de membro, tá? Então, naquela imagem, né, como diz nosso colega, pegadinha do malandro, Mas vou me defender, hein? olha É porque aqui. ali não tem lesão, não tem corte nem nada. Eu achei que ia ser só uma imagem ilustrativa mesmo, entendeu? Então, mas aí é que vem a pegadinha, entendeu? Aham. Sacanagem. Então, Como é que faz? Qual a situação? vamos lá. Tomou um tiro de fuzil na favela e Também, desmanchou o braço do cara. Faz torniquete ou não? Dilaceração. Ó, vou botar para vocês. Qual foi a pegadinha aqui, gente? Por que Tem nada, tem ferimento nenhum. Então, não, tinha um ferimentozinho aqui, tá? Eu tô Por enxergando. que... Mas aqui não importa a questão do ferimento. O que importa é o seguinte, eu tenho um membro perfeito, tá? Eu não tenho nenhum membro lesionado aqui. O resto do membro está presente. E eu só posso fazer o torniquete no caso de membro amputado, esmagado ou dilacerado. Do contrário, eu não posso fazer o torniquete, tá? Infelizmente, o que acontece? Principalmente por causa da... Eu sempre coloquei imagens para vocês nos slides e tudo, mas essa questão da aula online, eu tento colocar o maior número de imagens possíveis para vocês estarem visualizando. E quando eu fui procurar a imagem na internet, botei imagem de torniquete, me apareceu essa imagem no site explicando tudo bonitinho. Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado com o que pesquisa na internet, porque acaba pesquisando coisa errada, se não tiver um entendimento prévio, tá? Então, como que eu devo... Então, esse aqui está errado, por quê? Porque eu não tenho amputação de membro, eu não tenho esmagamento e nenhum membro está dilacerado. Então, eu só faço torniquete, amputação, esmagamento e dilaceramento, dilaceração de membro, tá? Agora que entendido qual a situação, como que a gente deve fazer, eu vou explicar para vocês como que é a técnica, tá? Então, todo mundo já pegou a pegadinha aí, né? Então tá. O que a pessoa fez? Pegou uma colher de pau na casa dela. Tá? E uma faixa. Então,
vamos supor... Vocês estão conseguindo me ver aqui? Quer que eu mexa? Tá dando para ver aqui? Tá. Tá Então, vamos supor que... Ó, deixa eu puxar minha blusa aqui. Ó, eu só tenho membro até a manga da minha blusa, tá? Daqui para frente, é uma situação hipotética, meu braço vai continuar bonitinho, tá? Daqui para frente, deixa eu até trocar a cor da faixa. Daqui para frente, eu não tenho membro. Esse membro está amputado, dilacerado ou esmagado. Então, o que eu vou fazer? Gente, eu vou fazer aqui no antebraço para poder ficar mais fácil para eu poder amarrar, tá bom? Então, fiz a compressão, botei um pano limpo no coto, dei algumas voltas. O que eu vou fazer? Eu vou dar um primeiro nó. Vocês estão me acompanhando? Sim. Ó, eu vou dar um primeiro nó. Vou ter que te ajudar aqui, ó. Que eu fazendo sozinho o negócio é diferente. Então, ó, dei o primeiro nó. Eu vou pegar um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, uma coisa que seja rígida. Por exemplo, eu tenho um abaixador de língua aqui. Só que esse abaixador de língua, ele é muito fininho, ele quebra à toa, mas se não tiver tu, vai tu mesmo. Então, eu peguei aqui, por exemplo, uma colher de pau, fiz o primeiro nó para poder firmar, coloquei a colher, o pedaço de madeira, alguma coisa assim. Oi? Agora eu quero ver. Quê? Agora eu quero ver para dar nó. Antes você vira. Ah. Vocês nunca mais vão esquecer isso na vida. Bichona mesmo. Ó, então tá firme, não tá? Ó, tá firme. Aí, o que vai fazer? Vai deixar a pontinha aqui, tá? Vai deixar a pontinha, então tá firme. Eu vou fazer como se fosse uma torneira, fechando a torneira. Ó, então eu vou rodar. Vou rodar. Tá dando para ver que eu tô rodando aqui o pauzinho? Ó, já tá apertando meu braço aqui. Então, apertou. Como que eu vou saber qual é o momento de parar de rodar? O membro não tá amputado, não tá dilacerado, não tá tudo estrupiado? A palavra que a pessoa usa, estrupiado. Vocês entenderem? Quando esse sangue parar de jorrar. Então, foi apertando, apertando, eu fechei a torneira. Consegui fechar a torneira. Prendo, seguro. Fala assim, agora eu quero ver para amarrar de novo, Jaiane. Ó, seguro. A gente se vira aqui, minha filha. Pensando que é. Ó. E amarrei. E amarrei de novo. Tá? Então, tá firme, tá amarradinho. Eu interrompi o fluxo de sangue. Aí eu tenho que esperar em torno de 10 a 15 minutos. Gente, eu apertei com vontade mesmo, minha mão tá doendo. O que acontece? Se eu tenho um cenário de vítima e nesse cenário eu tenho várias vítimas, eu vou precisar deixar essa vítima que eu fiz o torniquete para salvar uma que estava vomitando, que desmaiou, que fez uma parada. Eu preciso deixar essa vítima quieta e socorrer outra. Só que se tiver um monte de vítima lá caída no chão, como é que eu vou lembrar qual que eu fiz o torniquete? Se tiver uma em cima da outra, imagina um cenário bravo. O que você vai fazer? Vai na testa da pessoa, arruma uma caneta, um pedaço de carvão, um pedaço de giz, qualquer coisa, e faz um T e um Q na testa da pessoa, dizendo que naquela pessoa você fez o torniquete. E se você tiver uma caneta, alguma coisa assim, você vai botar TQ de torniquete e vai colocar o horário. Vamos supor, 10h20. 10:20. Por que isso? Porque
você vai estar fazendo um monte de coisa. Quando a gente sabe que a gente vai ficar de 5 a 10 minutos, de 10 a 15 minutos, mais ou menos, esperando ver se aquela hemorragia ali vai conter. Então, você olhou ali a hora. Ah, já deu tempo. O que eu vou fazer? Afrouxa só um pouquinho esse laço. Não é uma torneirinha? Não desfaz ela toda, não. Desfaz uma volta. Ó, peraí. Ó, soltei. Desfiz uma volta. Ai, tá sangrando ainda. Roda de novo, amarra e espera. Não sangrou, desfiz uma volta. Não sangrou? Amarro, deixo quietinho, espero mais um tempinho. Vou lá e escrevo na testa de novo. 10h40. Nisso, infelizmente, o socorro está demorando a chegar. A ambulância não chegou. Tá? Aí deu o tempinho de novo, vou lá e afrouxo. Parou de sangrar? Deixo frouxo, mas está firme ali. Eu nunca tiro o torniquete do lugar, porque se eu precisar, eu retorno com aquela pressão de novo ali sobre o torniquete. Entenderam como é que faz, gente? Eita, meu braço doeu. Aham. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Ó. Então, vamos aqui. Tá? São usados essencialmente nos casos de amputação, esmagamento ou de laceração de membros. Né? E eles só podem ser colocados no braço ou na coxa, né? A gente só faz torniquete em membros. Tá? Essa imagenzinha foi isso que eu acabei de fazer para vocês, mas eu espero que vocês lembrem do meu teatrinho, né? Então, eu fiz uma compressão com um pano, essa região que foi amputada a gente chama de coto. Então, eu fiz uma compressão ali, estabilizei a hemorragia do coto, coloquei o pano, amarrei, fixei, giro igual uma torneirinha e amarro, tá? E depois o que eu vou fazer? Essa imagem aqui está TK porque foi de um site em inglês, mas é TQ, de torniquete, tá bom? Então, o que foi feito aqui, a mesma coisa, tá? E coloquei na testa o horário. Então, vou falar o que eu já expliquei para vocês. Então, vamos voltar. Tem que ficar quanto tempo? Coloquei tudo explicadinho aqui, bonitinho, ó. Use panos limpos, resistentes. Oi? Oi, Pablo. Não, já ando perguntando quanto tempo tem que ficar aí. De 10 a 15 minutos, mais ou menos. Ó, use panos resistentes e largos. Nunca use arame, corda, barbante ou outro material muito fino ou estreito que possa ferir a pele. Enrole um pano em volta do membro superior do braço ou da perna, logo acima do ferimento, e dê um meio nó. Coloque um pedaço de madeira ou alguma coisa firme, dá um nó completo sobre essa madeira e vai rodando como se fosse uma torneirinha, tá? Torça o pedaço da madeira até parar a hemorragia. Fixa o pedaço de madeira. Marque com lápis, com batom, com carvão, alguma coisa na testa da vítima ou qualquer lugar visível, com as siglas TQ, de torniquete, e a hora, tá? Nunca cubra o torniquete, porque a gente tem que estar com esse torniquete visível, tá? O torniquete ele deve ser usado quando o outro método não for eficiente, tá? E no caso de laceração, o que a gente já conversou antes. O tempo em média, que eu já falei para vocês,
de 5 a 10 minutos, tá? Está escrito aqui direitinho, para vocês entenderem. Se a hemorragia não voltar, vai afrouxando a pressão do torniquete. Lembra que é como se fosse uma torneirinha, não abre essa torneirinha direto. Dá uma volta, espera e avalia, e assim consequentemente, tá? Quando for afrouxar o torniquete, lembra de comprimir o curativo, comprimir a ferida. Mas nunca, eu não coloquei aqui, gente, mas nunca soltem esse torniquete direto. Lembra que é uma torneirinha e que você tem que ir rodando ela aos poucos, tá? Para controlar essa hemorragia. Como eu já falei naquela imagem passada, eu tenho que manter a vítima aquecida. Então, eu vou jogar um cobertor, eu vou jogar alguma coisa em cima da vítima, mas não tapa o torniquete, porque eu preciso estar olhando, eu preciso estar monitorando, tá? Mais uma vez aqui a imagem. O que faltou nessa imagem foi fazer a contenção dessa hemorragia do coto, mas a gente não consegue achar todas as imagens perfeitas, mas dá para vocês verem a movimentação, que é o movimento de fechar uma torneira. Esse aqui eu já mostrei para vocês. E alguma dúvida, gente, em relação a torniquete? Não. Aí você tem que cobrir a vítima, mas não cobrir o torniquete. Exatamente. Porque imagina o cenário que eu tenho várias vítimas, vários pessoas feridas. Enquanto eu estou socorrendo uma vítima que ela está distante, eu estou dando uma olhadinha naquela que eu fiz o torniquete. Se vamos supor, você deixou aquela vítima, vamos supor, nesse cantinho aqui, tá? Você deixou a vítima nesse cantinho. E você está vendo uma vítima aqui, tá? Daqui onde eu tô, eu preciso olhar para aquele torniquete, olhar para aquela vítima. Então, você vai cobrir a vítima, mas vai deixar a área do torniquete exposta. Por quê? Eu tô aqui e eu olhei aquele torniquete que eu fiz. Começou a sangrar tudo de novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr lá, mesmo que não deu os 10 a 15 minutos, eu tenho que correr lá e fechar a minha torneirinha, fazer aquela pressão de novo, tá? Então, eu preciso, fechar aquela pressão. Então, por isso que eu não posso tapar a área do torniquete. Eu vou tapar a pessoa, eu vou agasalhar a pessoa para ela manter a temperatura. Mas a região do torniquete, não. Mais alguma dúvida, gente, da aula de hoje? Não. Fala, gente. Deixa eu olhar no chat aqui para dar um feedback com a Aline. Depois. Qual que é? Não. Cabelo tá ok. Tá, não. A Aline tá sem dúvida. Douglas, alguma dúvida? Depois dos 10 a 15 minutos, tem que tirar, no caso, a torneirinha? Ou o torniquete? Não. Então, depois de 10 a 15 minutos, o que eu vou fazer? Tá? Deixa eu amarrar aqui. Deixa eu voltar aqui para minha amarração. Nossa, aquela hora eu apertei de verdade. Meu braço... No melhor ângulo. Peraí. Oi. Então, aqui, eu tô com o meu Já tinha amarrado torniquete. meu braço no Tá? Eu tô com torniquete. Agora já estava pronto, é mais rápido, Mas aí eu não deixei pronto para vocês verem antes como é que eu estava fazendo.
Então, eu estou aqui com meu torniquete, amarrei, prendi. Deu 10 a 15 minutos. O que eu vou fazer? Eu não dei várias voltas nesse torniquete? Dei várias voltas? Eu vou rodar uma vez. Então, vamos supor, a pontinha da colher não está aqui para frente? Eu vou dar uma volta completa. Eu vou dar uma meia volta. Vou fazer 180. Não está sangrando. Vou fazer 360. Abrir uma volta inteira. Não está sangrando. E espero um pouquinho e prendo de novo. Mais 10 a 15 minutos. Foi lá, olhou. Continua sem sangrar de novo? Vai afrouxando. E espera de novo. Você vai soltando essa pressão do torniquete aos poucos. Você não abre direto, mas nunca tire. Tá? Eu tirei aqui porque está incomodando o meu braço. Mas, vamos supor, afrouxou o torniquete todo, está frouxinho. Mas deixa ele ali. Por quê? A qualquer minuto a gente pode precisar fazer essa pressão de novo em cima sobre o torniquete e não vai conseguir. Aí eu vou ter que amarrar tudo de novo. Foi? Deu para entender? Eu quero que eu explique de novo. Quer que eu explique de novo ou deu para entender? Não, entendi. Jaiane? Deu pra entender.